está aqui, então, para que a gente possa dar continuidade, né? Nós estamos na parte 2 da aula que fala sobre o sistema imunológico e também da resposta de disfunções imunitárias, conflitos no sistema imunológico, que podem estar relacionados com a disfunção de campo magnético, e a gente aqui está estudando o par biomagnético cardíaco temporal direito. Então, na semana passada, a gente teve aí uma parte do conteúdo, e eu disse que eu gostaria de dar essa aula bem completa, bem bonita. O Clóvis tinha reunião hoje à noite, então ele falou que vai chegar tarde, quer dizer que eu posso conversar bastante. Não, a gente não tem muito mais conteúdo, mas é importante que a gente tem. O pessoal, durante a semana, de quarta para cá, veio me chamando, né, Adri, e o protocolo? E como eu faço? Calma, na aula de hoje, né? Disse que eu ia compartilhar esse PDF com vocês. Vou compartilhar não só esse PDF, mas também um material de apoio, um PDF de apoio em relação aos pares e à sintomatologia que podem aparecer, então, necessários, né, de impactar, e também esse protocolo que a gente pode utilizar para energizar o corpo como um todo, para que a gente tenha, então, o ajuste imunitário, para que a gente possa atuar sobre a memória de doenças, sobre esses pontos relacionados às infecções virais, e também essa memória de elementos, né, que a gente fala das vacinas, que a gente tanto se preocupa, que é, na verdade, os prions e os DARs que a gente vem falando em relação quando nós temos uma disfunção, que nem a gente falou na semana passada. Então, essa parte da aula, ela ainda vai ser abordada um pouquinho nas vacinas, mas hoje nós vamos dar foco para as emoções que podem estar ativando esse campo magnético disfuncional chamado cárdia contemporal direito. Lembrem, né, que quando nós temos dificuldade, muitas vezes, em colocar o nosso sistema imunológico forte, que ele tenha capacidade de nos regular de forma adequada na cicatrização, esse par cardíaco temporal direito, se ele não for reservatório, nós vamos utilizá-lo como um par especial. Se ele for reservatório, como a gente falou na semana passada, nós vamos tratá-lo como reservatório no nosso rastreio normal. Vamos dar 7 dias e nós vamos, então, rastrear de novo. Ele não aparece mais no nosso rastreio como reservatório, ele pode aparecer como par especial, ou não aparecer e ainda assim a gente utilizá-lo como par especial para ajudar o sistema imunológico no reparo tecidual, na cicatrização, para ajudar o sistema imunológico nas sequelas, no tratamento das sequelas, por exemplo, de uma COVID longa, de uma síndrome pós-herpética, né, que a pessoa passou por herpes e ficou com dor muito tempo na região dos nervos. Que mais que a gente pode utilizar esse par também? Quando a pessoa toma uma vacina e tem algum sintoma, então a gente pode também utilizar esse par, certo? E a gente vai falar de outros pares biomagnéticos que estão relacionados também com essa questão da disfunção do campo magnético cardíaco temporal direito. Então, às vezes, ele não está sozinho, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem bem à vontade. Quem quiser assistir a aula, Adri, não consegui assistir a aula da semana passada, posso assistir essa daqui e depois, né, voltar? Pode, não tem problema, elas são independentes entre si, porque agora a gente vai entrar num capítulo novo do mesmo conteúdo. Então, elas são independentes, complementares. Então, vamos lá comigo, para que a gente possa, só vou passar os slides, porque o PDF é o mesmo, né? A gente parou no terceiro tópico, campos magnéticos disfuncionais. Então, agora a gente vai entrar no tópico circuito do nojo e imunidade. E, como eu disse, né, a gente ainda precisa falar do que são esses linfócitos CD3, CD4 e CD8, que quando nós não temos o par cardíaco temporal direito como um par de reservatório, nós vamos poder utilizá-lo para aumentar, para ajudar o sistema imunológico dentro da produção de células de defesa. Então, nós vamos explicar o que é CD3, CD4 e CD8. E vocês já devem ter ouvido falar que o vírus HIV, ele é um vírus que ataca os linfócitos T. Vocês ouviram falar isso? Falem para mim. Falem para mim. Vocês já ouviram falar que o vírus HIV, ele é um vírus que ele afeta os linfócitos T?
Então vamos lá, CD3, CD4 e CD8. CD3 são tipos de linfócitos, eh, tipos de linfócitos T. E o CD4 e o CD8 são linfócitos T que o vírus HIV destrói. Agora a gente começa a compreender um pouquinho, né? Vamos na introdução da aula de hoje, por que esse par cardíaco temporal direito aparece muito em pacientes que também positivam o par biomagnético timo reto, né? Não sei se vocês confirmam aí comigo essa repetição, né, que acontece nos rastreios de vocês, porque nos meus rastreios isso acontece bastante. Então, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, vamos nessas duas partes. E o que as emoções têm a ver, então, com o sistema imunológico? O que as emoções têm a ver com o par biomagnético cardíaco temporal direito? Essa foi a minha inquietude que me fez eu pesquisar sobre esse par. E claro, né, eu já falei para vocês que eu estou pesquisando o par apêndice com timo, e estou pesquisando o par, que também às vezes aparece nos nossos rastreios, muito comum nos nossos rastreios, que é apêndice com testículo, que é um par de reservatório também de prions e de DARS. E aí, nesse par de reservatório, apêndice com timo, o Dr. Góes ainda fala qual é, né, a memória, qual é a intoxicação, o que deu errado ali, que tem um acúmulo de DARS. É a questão de uma disfunção em relação à vacina da varíola. Então, meu Deus, olha quanta coisa que a gente vai aprender e o quão importante é essa aula, porque nós vamos fechar vários conceitos para todos nós biomagnetistas. Vamos estudar para a gente não ficar com o conteúdo atrasado e eu correr no final, ok? Então, vamos em frente. Aqui a gente já falou, né, a introdução do par biomagnético cardíaco temporal direito, a localização dele, o que é DARS, então, lembram que é uma enzima, que ela ajuda na transcrição gênica, né, que quem faz a pós-graduação estuda lá na pós-graduação. Deixei um desenho, né, do que é a transcrição gênica falando na aula passada, isso, hein? Como que, comparando, né, com a nossa cozinha, fazer um bolo, uma receita, e que DARS, então, é um defeito dessa proteína, e aí, a partir disso, nós vamos ter sinais e sintomas que a ciência, né, comenta que é desde problemas na expressão cerebral, né, funções dos neurotransmissores, transtornos emocionais, também problemas digestivos em relação a esse par, quando aparece, né, positivo para DARS, também problemas imunitários, imunológicos, por conta, então, dessa liberação dessa proteína DARS no meio extracelular. E aí fica ali um processo dificultoso da resposta imunológica, uma reação inflamatória inadequada. E é por isso, né, que quando esse par fica muito tempo preservado no corpo, nós podemos desenvolver doenças e aí, vários tipos de doença, desde doenças autoimunes, neurodegenerativas, e que estão ligadas, então, ao par cardíaco temporal direito. Problemas de unha, problemas de pele, problemas de cabelo, insônia, irritabilidade, tudo pode estar relacionado com esse campo magnético disfuncional chamado DARS, ou chamado cardíaco temporal direito, que é reservatório de DARS, vacina e prions. Então, a gente falou que os prions são proteínas de conformação anormal que podem ser produzidos durante o processo imunitário em relação a um vírus, a uma bactéria, a um fungo e um parasita. Dr. Góes relaciona, dentro dos pares biomagnéticos, muito mais com os vírus. Não que não apareça de vez em quando nos nossos rastreios relacionados com bactérias, mas dentro da descrição do par biomagnético, o Dr. Góes relaciona aos vírus. No par apêndice com testículo, ao vírus da varíola ou à vacina da varíola. No par cardíaco temporal direito, com qualquer vírus ou qualquer vacina viral. Então, entra ali tanto DARS, como a disfunção, né, daquela proteína, que deveria produzir um aminoácido, um aminoácido que deveria produzir uma proteína, e prions, que são essas proteínas anormais, disformes, que vão, então, causar também, assim como a disfunção, né, dos DARS, vão causar também problemas neurodegenerativos. Então, desde doenças autoimunes, doenças do cérebro, né, como Alzheimer, o Parkinson, escleroses, então, intoxicação ou neurotoxinas. Então, bora lá, que mais que a gente falou? De onde vinham esses produtos, né?
que eles poderiam, de onde vinha esse campo magnético disfuncional cardíaco temporal direito? Que ele poderia ser acionado tanto por estímulos exógenos, vindo de fora para dentro, né, como as vacinas, como o vírus, bactérias, né, toxinas ambientais, e aí entram os corantes, os aromatizantes, aquelas substâncias que a gente chama de cancerígenas. Também nós temos os estímulos endógenos, onde entra a emoção do nojo, que é o que a gente vai precisar falar daqui para frente, essas memórias traumáticas, conflitos não resolvidos, padrões familiares herdados. Então, agora a gente vai entrar justamente nessa parte. As consequências de a gente manter esse par, então, eu até já comentei, né? Inflamação silenciosa, doenças autoimunes, fadiga imune, aí pode aparecer também o par biomagnético suprarrenal. Hoje nós estamos com muitas pessoas com aumento exagerado na produção de cortisol, né, que é a doença de Cushing, ou síndrome de Cushing, que não é fácil de a gente resolver se a gente deixar para atender o paciente depois que os sintomas, as sequelas já estão aí. Então, quanto antes a gente rastrear a pessoa, melhor. E as alterações neurológicas, humor, cognitivas, controle motor, às vezes a pessoa tem trismos, às vezes espasmos, que podem estar relacionados, então, com esse par biomagnético cardíaco temporal direito. Sem contar, né, a pele fraca, a pele fraca, a unha fraca, a pele ressecada, quebradiça, e o cabelo também da mesma forma. Então, quando a gente vai entrar agora na parte. Opa, perdão. Agora que a gente vai entrar, então, no circuito neural do nojo, o que ele tem a ver, né, com esse par? Então, a gente já viu que alterações no sistema emocional podem ativar esse par. Então, muitas vezes, nós biomagnetistas encontramos o par biomagnético, eu vou falar de cardíaco temporal direito, e a gente questiona, né? Esse par biomagnético é um par especial? Aí o corpo diz não. Esse par biomagnético é um par de infecção viral? É um reservatório? E é nada. E a gente pergunta, tem disfunção de pH? E às vezes tem, né? Aqui deu que sim, alguém aí está com disfunção de pH. Mas vamos dizer que tivesse dado não. Esse par biomagnético tem emoção aprisionada? Pronto. Então, a gente vai lá e trata a emoção. Neste par biomagnético cardíaco temporal direito, uma emoção ou várias emoções que podem estar relacionadas com o circuito neural do nojo. Então, quando a gente pensa no nojo, a gente pensa sempre, ui, né, asco, tipo, não, 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 não gosto disso. Tem relação com o paladar? Claro, mas tem também, em sentidos mais sutis de sobrevivência, a questão da relação do entender pelo corpo que o ambiente ele é saudável ou não para a sobrevivência. Nós fomos desenvolvidos, né, na evolução das espécies, chegamos até aqui no Homo sapiens, porque a gente foi recebendo, né, influências de todo o processo da natureza. E o circuito neural do nojo, a princípio, ele se desenvolveu no cérebro, conexão com glândulas, nervos, né? Ele se desenvolveu para que os nossos ancestrais pudessem cheirar coisas estragadas, sentir na boca, né, o paladar ali de algo que não tá bom. Então, desenvolveu-se o circuito neural do nojo, a princípio, com a relação do sistema neurodigestivo. E depois, com o próprio desenvolvimento, né, as relações sociais, as emoções primárias de sobrevivência, como é o nojo, começaram a evoluir. Então, elas não servem somente para despertar, no caso do nojo, a relação com a comida estragada. Ela também se relaciona com identificação de ambientes tóxicos, de situações, de relacionamentos tóxicos. Então, vocês já viram que tem situações assistindo um filme, assistindo uma notícia na televisão jornalística, lá de um problema que aconteceu, uma pessoa que tirou a vida da outra, e aí o jeito que aquilo aconteceu te dá vontade de vomitar? Ou muitas vezes, já deve ter acontecido com os biomagnetistas que trabalham com desbloqueio emocional magnético, quando nós vamos lá no DEM, e aparece, né, nós vamos tratar os 3 níveis do subconsciente, né, nível 1, nível 2 e nível 3, aí aparece lá emoção aprisionada aos 4 anos de idade, uma emoção de choque, uma emoção aprisionada de choro aos 4 anos de idade, uma emoção aprisionada de vergonha aos 4 anos de idade, uma emoção aprisionada de humilhação aos 4 anos de idade.
E aí, quando aparece a emoção de nojo, muitas vezes a pessoa lembra, né, que ela passou por um abuso sexual, ela passou por um trauma relacionado, né, a algo que deu asco para ela, tem um nojo disso, e muitas vezes isso acaba bloqueando, né, os relacionamentos, bloqueando a afetividade, fazendo com que a pessoa se conecte com a compulsão alimentar, com o diabetes, se for homem, se for mulher, muitas vezes é infertilidade, obesidade. Então, vejam que as emoções, né, elas primárias, principalmente, elas se conectam aqui com essa questão visceral de resposta, tanto ao ambiente, às situações, como também à alimentação. A alimentação é o mais básico do que esse circuito neural do nojo afeta na nossa vida. Então, o circuito neural do nojo, ele, claro, é formado por uma rede de neurônios que processa essa emoção de nojo e tem ligação, né, com partes do cérebro que vem ali, nesse desenho que tem aqui à direita, bem na base do cérebro ali, tem relação com o lobo da ínsula, tem relação com a amígdala cerebral, que é um núcleo da base que se relaciona principalmente com a emoção de medo e de raiva, né, principalmente, mas o processo emocional dos circuitos primários todos passam pela atividade da amígdala cerebral, é como se ela fosse uma secretária entre os instintos primitivos de sobrevivência e as emoções primárias e a relação delas com o cérebro, com o circuito neural, os neurônios. E também, veja que coisa incrível, tem o circuito neural do nojo se conecta com o córtex orbitofrontal. Então, tem relação com a visão, por isso que é o que a gente vê muitas vezes ali na televisão ou algo na rua, né? Aquilo chega a dar nojo, porque é algo que a gente repulsa, algo que é chocante, e muitas pessoas podem até vomitar. E muitas vezes isso fica um trauma, fica marcado. E lá no desbloqueio emocional a gente vai encontrar. Ou então essa emoção gera uma intoxicação, prions, proteínas disfuncionais, que, claro, são geradas por quê? Pelo próprio metabolismo em relação à produção de algo que é estimulado por esse circuito neural, como resposta evolutiva de sobrevivência. E dentro da questão evolutiva, primeiro, como eu falei, né, o nojo ele se desenvolveu para nos proteger contra toxinas. E ele tem essa relação com o sistema gastrointestinal. Então, muitas vezes também, quando a gente está lá no desbloqueio emocional magnético, ao invés da pessoa vomitar, quando ela vai contar a sua história, essa pessoa, ela tem vontade de ir no banheiro, dá diarreia, ela solta. Ou depois o DEM prende, quer dizer, está processando aquele trauma, tá? E vai excretar de alguma maneira. Geralmente, os homens, né, se relacionam mais, se for um problema nesse circuito neural, um trauma que gerou essa disfunção, muitas vezes ele vai, e ele desenvolveu o diabetes, muitas vezes ele vai vomitar. E as mulheres geralmente choram, né? As mulheres choram para desintoxicar as glândulas, a humilhação, a indignidade, né, que aparece ali nos nossos rastreios. O choque, né, que também está nas glândulas ou nos órgãos sexuais. E esse circuito ele é fundamental, então, para a nossa sobrevivência como seres humanos, os animais também, e nos protegem de ingerir substâncias potencialmente perigosas. Então, quando esse circuito do nojo ele é ativado por um cheiro ruim, por um gosto ruim da comida estragada, porque a gente está vendo alguma coisa que, ui, que nojo, quanta mosca, eca! Então, quando esse circuito é ativado, o corpo ele inicia uma resposta. Olha o que tem a ver com o par biomagnético cardíaco temporal direito. Inicia uma resposta imunológica protetora. Então, eu preciso transcrever proteínas. Preciso que as células produzam proteínas. E muitas vezes essa célula, por conta de uma disfunção ali, né, no DARS, naqueles aminoácidos, então vai produzir uma proteína defeituosa. E é onde nós vamos entrar, então, na relação desse par biomagnético com o desenvolvimento de intolerâncias à lactose, intolerâncias ao glúten. E isso é estimulado por quê? Pelo circuito neural do nojo. Então, não foi nenhuma vacina, não foi nenhuma infecção viral, foi uma emoção, uma descarga emocional. E é interessante, né, que essa resposta imunológica protetora, ela também, muitas vezes, ela está disfuncional. E aí sim, né, pode ser que tenha relação com os vírus de herpes, principalmente, é o que a gente vê nos rastreios casados entre o biomagnetismo e o desbloqueio emocional magnético. E aí, o que nós temos? A mobilização das nossas células de defesa, criando, então, uma barreira contra o que é percebido como ameaça.
Então, as nossas glândulas, se for vindo da nossa boca, né, vai querer colocar para fora, vai produzir saliva, vai produzir mais ácido no estômago. E quem é que faz isso? O circuito neural do nojo, cárdia com temporal direito. Lembra que a gente estudou na semana passada que aqui no temporal direito nós temos aí essa questão do estímulo do nervo vago? Puxa vida, nervo vago está ligado aonde? Todos os nossos órgãos e vísceras. E é daqui que vem o estímulo do vômito, ao estímulo para o intestino produzir mais ácido clorídrico. Aí, se for do cheiro, Adri, se for do cheiro, tu não consegue nem colocar na boca se aquilo está estragado. E se você chega num ambiente que tem algo que os teus olhos veem, né, tá relacionado com o córtex órbito frontal, né, da nossa visão, os olhos enxergam ali, e aí você fala, ui, que nojo, não quero nem saber dessa pessoa, nem saber desse ambiente, aqui nesse meio eu não fico, porque é alheio à sobrevivência. Então, as pessoas que têm uma disfunção no circuito neural do nojo, muitas vezes elas não conseguem identificar uma substância que está levando ela à autolesão. Então, pode ser o açúcar para o diabético, pode ser a gordura, para quem, né, tem que diminuir a quantidade de colesterol, pode ser a compulsão alimentar como um todo, porque a pessoa está na defesa de um abuso sexual lá da infância. Então, se ela tem na memória, junto com o circuito do nojo, olha, tipo assim, passou por um evento lá onde não precisou nem ser abusado, mas tem a sensação de abuso. Foi invadida na sua privacidade na infância. Mesmo que não tenha o abuso sexual de fato, fica lá a memória. E aí a mãe chega e fala, ai, por que se você fizer isso, usar roupa assim, se você se comportar desse modo, pessoas assim não chegam perto de você. Então, geralmente a frase que, né, feio, gordo, ninguém quer. Então, qual que é a proteção? O que vai acontecer? Vai disfuncionar algo em relação para que eu não passe por esse abuso outra vez, né? Tá lá, feio, e feio é gordo, e gordo ninguém quer. Então, desenvolve disfunção, tireoide, metabolismo. Vê como é incrível as emoções. As emoções são um cavalo selvagem que precisam ser domadas. Por isso que nasceu o NPN, para que a gente martele o circuito neural do nojo. E lá nós temos, né, os pontos do cérebro para justamente, até peguei o martelo aqui, ó, para martelar a área da visão, a área da memória. Então, todas as relações do cérebro em relação à resposta protetora, a gente vai ativar o circuito normal para essa resposta. E ensinar o paciente, então, a exercitar esse circuito neural correto, não mais alheio à sobrevivência. Então, muitas vezes a gente vai tratar o problema da dificuldade de emagrecer, a tireoide, vai tratar por aqui, tratando o circuito neural do nojo. Às vezes a gente precisa fazer um desbloqueio emocional magnético para a gente liberar as emoções em relação ao nojo, ao trauma lá da infância, para depois a gente aplicar o par cardíaco temporal direito. Por que a Ali está falando todas essas coisas? Porque vem cá, não tem um pacientinho igual ao outro, não tem uma história igual a outra, não tem uma pessoa que tenha uma microbiota intestinal igual a outra. Não, nós temos uma impressão digital, nós temos o nosso microbioma. Ele é único. Então, nós somos seres únicos. Cada um tem as suas memórias, as suas histórias, os seus mecanismos imunitários de proteção. Ai, Adri, que difícil que é. Não, não é difícil. Nós temos ferramentas dentro da nossa mala terapêutica. E a gente precisa checar no corpo, no campo informacional do paciente, qual ferramenta ele precisa, né, para tratar essa doença autoimune, para tratar essa doença neurodegenerativa ou essa doença metabólica, seja o diabetes, seja a obesidade, seja um câncer, seja o Parkinson, seja qualquer coisa, a gente tem ferramentas por onde eu devo seguir. E eu sempre, né, tenho falado muito lá na educação continuada, que a gente precisa estudar o que a ciência já descobriu das causas, quais são as causas daquela doença. Se não está escrito idiopático, meu Deus, a gente tem uma lista de coisas para checar por bioenergética. Encontrou a causa naquele corpo, que às vezes tem 5, 6, 7, 10 causas. Encontrou as causas. Faça o tratamento completo para cada causa. Por quê? Porque o biomagnetismo medicinal trata a causa da doença. Se o terapeuta vai lá querer tratar o diabetes, a diabetes é a sequela da doença, tá errado. Tem que tratar a causa da doença. O biomagnetista quer tratar o Alzheimer, tá errado. O Alzheimer é a sequela da neurotoxicidade do cérebro de determinada região. Vai tratar o Parkinson? Não, não trata o Parkinson. Trata a causa.
Qual que é a causa? A intoxicação do cérebro. De onde isso vem? Ah, vem lá do par biomagnético, lá do Alzheimer, que pode ser punho-punho, calcanhar-calcanhar. Do Parkinson, pode ser cardia temporal direito e mais alguns pares ali do intestino. Mas, gente, se a gente tratar o Parkinson, não vai aparecer esses pares. Porque o Parkinson é a sequela do problema. Já é, como diz o Dr. Góes, o tumor. O tumor é um tumor. É outra coisa. O câncer está lá na célula. O tumor já é o desenvolvimento. É a sequela do problema. Vamos na causa. E aí foca na causa. Tratou as causas. Ok. Que ferramenta que eu tenho na mão para esse organismo? Eu vou checar por bioenergética quais são as ferramentas para trazer o sistema neuro, psico, imuno, endócrino de volta para a normalidade, para a sobrevivência. Porque ele, muitas vezes, um ou dois ou três sistemas desses estão alheios à sobrevivência. O que é alheio à sobrevivência? Estão disfuncional, trabalhando equivocado, porque tem um trauma, porque tem um circuito neural afetado. Por onde eu vou? Pelo NPN, pelo desbloqueio emocional, mas eu vou na pergunta certa. Não é para tratar o Parkinson, para tratar... Não, é para tratar a causa do problema. Desçam para o campo informacional da doença. Qual foi a informação deturpada que esse organismo recebeu para gerar esse campo magnético disfuncional, cardíaco temporal direito? Qual foi a informação deturpada que esse organismo registrou para disfuncionar o circuito neural do nojo? Ah, foi um abuso, foi uma violência, um assalto, tanta coisa que pode ter acontecido. Então, permitam que os pacientinhos, eles deem, que o corpo, né, o campo do paciente dê o caminho. Esse é o melhor biomagnetista. Quem trata a doença é médico. Médico vai lá, vai tratar o Parkinson, vai tratar com as ferramentas que eles têm. O paciente não precisa de mais um médico. Ele precisa de uma medicina. Ele precisa de uma medicina energética, uma medicina informacional, uma medicina que trate o campo magnético dele. Não mais um médico. Ele precisa que a gente olhe para isso. Senão a gente, né, vai lá fazer a faculdade de medicina, se quer tratar o Parkinson, diabetes. Não, isso daí deixa para eles. Vamos tratar aquilo que a gente tem na nossa mão. Vocês entenderam o circuito neural do nojo? Entenderam a importância da gente conectar as emoções em relação ao par cárdia com temporal direita? O que eu trouxe aqui para vocês para ajudar a ampliar um pouquinho essa informação? Olhar para esse circuito neural do nojo como um sinal, né, de uma informação, não como mais uma emoção, mas como uma comunicação do corpo em relação ao ambiente. E agora vou lá, ó, ao ambiente externo, né? Então tem gente que tem uma disfunção do nojo que afeta o ambiente interno, né? Vai fazer a pessoa ter compulsão por açúcar, compulsão por gordura, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por medicamento, compulsão por drogas ilícitas. Tem gente que vai por esse lado, tá? Disfuncional do nojo. Por quê? Porque isso é contra sobreviver. A pessoa tá indo na autolesão, tá matando a si. E o Dr. Góes tem uma frase que eu amo, né? Ele dizia assim: não existe doença autoimune para mim, porque é contra o instinto primitivo de sobrevivência você se matar. Então, ele dizia: descubra qual é o par biomagnético que está fazendo a pessoa agir assim. Está fazendo o sistema imunológico agir assim. Está vendo que ele está ensinando a gente a ir na causa do problema? Olha que lindo que é isso. Só que, eu demorei 5 anos para entender essa frase. Tem coisas do Dr. Góes que eu até hoje não sei. Eu ainda estou pesquisando, ainda ressoa dentro de mim, eu busco essa resposta. Estou sempre perguntando para o universo, né? Cadê? 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 Porque tem coisas que ele deixou nas entrelinhas. Então, pensem na emoção do nojo como comunicação do corpo, da pessoa, da mente em relação ao corpo, no sentido das compulsões, dos vícios, e também do ambiente, né? O que faz a pessoa gostar de ir no ambiente onde tem droga? É a disfunção do circuito neural do nojo. Porque ela tinha que cheirar aquilo lá, ó, sentir, né? Aquilo não é bom para a sobrevivência. Por que ela está alheia à sobrevivência? Por que está indo contra a sobrevivência? Né? Como diz o Dr. Góes, descubra a causa. Pode ser, né? A gente sabe nessa questão das drogas, né? Tem um contexto familiar que a gente tem que olhar, ancestral daquela pessoa que a gente tem que olhar. Então, a emoção do nojo, embora muitas vezes esteja reprimida, ela atua como um sistema de alarme inteligente do corpo. Olha que lindo! Comunicando sobre o que é prejudicial, seja no ambiente, seja aqui dentro. Se tem a pessoa, né, entrou no corpo dela uma bactéria, o circuito neural do nojo vai lá e fala: isso daqui não tá legal. Quem é essa parte? Os nossos
linfócitos T. Então, quando tem alguma coisa alheia à sobrevivência, o linfócito T vai lá e fala: nossa, sistema imunológico, ele ativa o circuito neural do nojo, ativa o sistema imunológico para nos proteger. É a mesma coisa em relação à vacina. O que ativa o sistema imunológico é aquela intoxicação. Então, o circuito neural do nojo está relacionado com isso também, né? Não é só o medo e não é só a raiva. Então, nós temos que olhar para esse negócio aqui. E vai comunicar, então, para o sistema imunológico, para o sistema cerebral, né, onde estão os neurônios em relação ao circuito do nojo. E não se trata apenas de uma aversão a algo que está sujo, né, no ambiente, ou uma comida, né, que tem mosca, que tem cabelo, né? Mas uma resposta profunda, profunda, a estímulos que podem desequilibrar a nossa saúde, ou a nossa homeostase, ou como dizia o Dr. Isaac Góes Duran, o nosso NEM, o nosso nível normal de energia. Então, ambientes e relações tóxicas, seja um ambiente profissional, familiar, social, o corpo ele pode manifestar o nojo como um sinal, e aí, nesse caso, né, a pessoa pode até desenvolver uma alergia. Toda vez que eu escuto aquela pessoa, me dá coceira aqui. Toda vez que eu me relaciono com aquela pessoa, me dá alergia. Toda vez que eu me relaciono com aquela pessoa, desencadeia uma resposta autoimune e aí ativa um par biomagnético de Escherichia coli para infecção urinária. Depende, né, se for um conflito de território, não duvido disso, não. E a gente encontra, né, nesses pares, principalmente relacionados ao rim, porque o circuito neural do nojo tem relação à excreção renal, né? E dessas toxinas que se relacionam a esse nojo de ambiente, tudo isso vai ser via renal. Então, não que não possa dar um piriri, né? Encontra tal pessoa lá da diarreia, pode ser via intestinal, então pode. Mas principalmente nos pares de rins, a gente encontra as emoções de culpa, de medo, né, de aversão, sim, sentimentos, muitas vezes, lá no bem avançado também em relação a isso. E, então, o corpo, vamos lá que eu vou de novo, né? Seja um ambiente profissional, familiar ou social, então o corpo ele pode manifestar o nojo como um sinal de que certas energias do ambiente, né, ou alterações em relação a mudanças do ambiente, elas são deletéricas, elas são ruins para a sobrevivência. Então, a dificuldade em expressar limites, a dificuldade da gente dizer, não, não vou beber, porque se eu beber a cerveja, ela me leva à cocaína. Onde que está a disfunção? No circuito neural do nojo. Para isso, tem que martelar a pessoa. Também eu vejo muito, né, nos pacientes com esclerose múltipla e outras doenças autoimunes, como intestinais, essa dificuldade de dizer não. Então, alguém solicita, né, você me ajuda aqui, e a pessoa não quer ir, mas ela vai, porque, o que eles vão pensar de mim se eu não fizer? Você vai lá para mim, a pessoa não quer ir, mas ela vai. Vamos no shopping comigo, e a pessoa não quer ir, mas ela vai para agradar os outros. Quando isso acontece, nós temos uma disfunção, estamos alheios à sobrevivência, uma disfunção do circuito neural do nojo, também vai precisar de martelada. Então, é frequente uma supressão dessa inteligência interna, é frequente uma supressão, está menos aflorado do que deveria estar, está alheio à sobrevivência. Que coisa incrível que é isso, né? Que mais? Ideias e padrões mentais. Então, o nojo pode ser direcionado, estar relacionado, né, com crenças limitantes, pensamentos negativos. Tem pessoas que têm nojo de si, que não gostam de si, que olham no espelho e, tem aversão a si. Aqui tem uma disfunção do circuito neural do nojo em relação à autoimagem. Lá no NPN também a gente tem como martelar esse circuito neural, onde a pessoa tem uma deturpação do seu real valor, quando ela não está alheio à sobrevivência em questão à sua autoimagem. Então, ou informações que prejudicam ou perturbam o bem-estar psicológico, e um chamado, né, para esse vomitar. Então, nem sempre as pessoas vomitam porque não comeu algo que não gostou. Às vezes, ela não digeriu uma situação. E o corpo, ele está tão... Aquela pessoa vomita fisicamente tudo que ela tem no estômago em relação a... É como se ela tivesse com uma congestão psicológica. E o corpo quer colocar para fora algo que não serve mais. Então, é muito comum, né? Principalmente antes de nós, terapeutas de DEM, termos o complexo psíquico. Nossa, eu ministrava os cursos de DEM presencial e chamava as pessoas para vir para a maca, né? Para a gente fazer uma demonstração. Nossa, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muitas vezes. Aonde
a pessoa que estava na maca acaba colocando para fora, porque durante o curso de DEM, né, eu vou preparando a pessoa para ela se libertar de alguns traumas de infância, e a pessoa vai colocar para fora um abuso sexual. E é muito comum as pessoas vomitarem. E, graças a Deus, depois que a gente tem o complexo psíquico, vocês aqui que são terapeutas de DEM, falem para mim se eu estou mentindo, né? A gente diminuiu muito, né, essas questões dessa resposta tão agressiva do corpo, né? Ele vai digerindo o complexo psíquico, ajuda a não intoxicar, a não produzir prions, a não produzir DARS, ai meu Deus do céu! Ou a não disfuncionar, a alterar esses aminoácidos chamados DARS. Então, é muito importante para a nossa saúde mental que a gente tenha boa digestão dos processos da vida. Quanta gente que eu agora tenho ouvido falar, Adri, não estou dormindo de noite, a minha alergia voltou, mas também com essa política, também com esse governo, também com não sei o quê. Meu Deus, né, eu falo para a pessoa, você já está disfuncional? Quanto tempo eu venho trabalhando com você para você não olhar notícia ruim, para você sair desse cérebro negativo, porque isso é disfuncional, porque isso desliga o teu sistema imunológico? Por que tu gosta de ficar doente e dizer que a culpa é do governo, dizer que a culpa é da política, que a culpa... Tem que dar um choque na pessoa. E encaminhar para martelada. Então, eu tenho uma pacientinha que ela não tem como fazer o NPN, né? Eu indico, nós temos poucos terapeutas de NPN no Brasil, e é uma terapia que eu gosto de indicar para fazer presencial, apesar de muitos terapeutas estarem fazendo à distância, porque esse olho no olho na hora da terapia é incrível. É incrível. Não que a gente não possa fazer olho no olho aqui, né? Em videochamada, mas é diferente. Então, por que a pessoa gosta de se conectar? Isso é alheio à sobrevivência, está se matando a si própria, não pode. Se matando a si própria é triste, né? Alimentos e substâncias nocivas, né? O circuito neural do nojo em relação a esse aspecto do circuito em relação ao paladar. Então, o corpo ele emite sinais de nojo a alimentos e substâncias que, embora socialmente sejam aceitas, podem ser tóxicas para aquele indivíduo. Então, muitas pessoas têm alergias a determinados alimentos, determinadas substâncias, têm intolerância a determinados alimentos, a determinadas substâncias. Por exemplo, o açúcar. O açúcar é normal, né? Hoje em dia, graças a Deus, muita gente diminuiu muito o sal, o açúcar na alimentação, mas é um alimento normal. Mas, porém, se a pessoa tá ali, né, com um trauma de infância, de abuso sexual, e vai desenvolver o diabetes, ou então, né, como eu comentei na aula passada, né, perdeu o braço e dá culpa para o tio, desenvolve o diabetes. Por que gosta tanto do açúcar? Por que está alheio à sobrevivência e vai buscar se matar tão lentamente, sabendo que, veja só, todo mundo sabe que se você não regula a pressão arterial, você não mantém a pressão arterial, se você não mantém a sua glicemia, são doenças silenciosas que se desenvolvem em relação ao diabetes, né, ou à hipertensão arterial, que levam a problemas aonde a pessoa lá na velhice vai sofrer para morrer. Porque, né, vai ter um acidente vascular cerebral, vai ter lá um problema cardíaco, a outra vai ter lá o problema nas feridas, né, como acontece com diabetes, as doenças neuropáticas. Puxa vida, né? Como assim? Como assim não conseguir fechar a boca? Pode ser que está disfuncional. E a gente tem que descobrir a causa do diabetes, não tratar o diabetes. Aí o médico está lá tratando já. E açúcar, então, em relação ao diabetes, ignorar esse sinal pode levar a doença, ao desenvolvimento de doença metabólica, imunológica e desregular. Então, não vale a pena. Então, o nojo, olha que frase linda. Copiem, colhem e deem para os pacientes de vocês. O nojo é a voz do corpo que clama por integridade. E é incrível que lá no NPN, né, quando a gente vai trabalhar o circuito neural do nojo, a relação com a autoimagem, quando a gente vai dar para o paciente a parte de comportamento que ele tem que exercitar, está relacionado com a integridade, né, com o valor e muitas vezes também com a bondade. Então, a falta da bondade para consigo próprio, a falta de reconhecer o seu valor e daquilo que está lhe adoecendo, a falta de dificuldade de reconhecer a sua imagem, né, de acordo com o valor que você tem, nem mais e nem menos, desenvolve inúmeros problemas de saúde, podendo ser desde alergia, doença autoimune. Então, falta de integridade para sobreviver. Alerta, né? O nojo é um alerta, e ele nos alerta sobre o que nós precisamos afastar de nós para preservar a vida. Tanto a saúde física como a saúde vibracional.
Eu sou encantada por estudar essas coisas. E a conexão, então, do nojo com o cardiagástrico, né? Do par biomagnético, cárdia e temporal direito. Então, lembram que a gente já falou que lá no temporal direito nós temos uma área do nosso cérebro, no lobo temporal, dos dois lados, tá? Mas o nosso par está relacionado ao direito, porque quando é com o esquerdo, a gente vai ter ali o par de infecção, um par regular de infecção viral. Então, o que é que nós temos aqui? E bacteriano também, né? Se for o contrário. Então, nós temos aqui, no lobo temporal direito, quando esse campo magnético está disfuncional, ele está afetando uma área do cérebro que processa emoções sociais complexas, como a vergonha, a rejeição e o nojo. Então, a vergonha também aparece para nós lá no rastreio do DEM, né? Quando está relacionado com o abuso sexual. E lá no nervo vago, nós temos uma relação, né, do temporal direito, dessa área cerebral, com o nervo vago do lado direito, que é esse nervo que faz essa comunicação, ele comunica sinais do cérebro com o sistema digestivo. Claro, como eu falei antes, é com todas as vísceras e órgãos, mas aqui nós estamos conectando com cardiagástrico. Lembra que a gente estudou que é ali está um pouquinho para cima da boca do estômago, entre o esôfago e o estômago cardiagástrico. E ali, então, quando o cérebro, o temporal direito, ele vai estar hiperativo, né, porque é cardia com temporal direito, lá tem acidez, é onde está a acidez do par biomagnético, tem hiperatividade ali, o nervo vago manda uma comunicação lá para o cárdia, para a região do estômago, e manda o estômago contrair, para que tenha a repulsão, que tenha ali a náusea, a rejeição. Então, se isso num sistema normal, né, deveria dizer que aquele alimento eu não deveria comer, porque, né, estou ali pré-diabético, o sal eu deveria reduzir, porque está lá com hipertensão arterial, a cocaína não é ideal para sobrevivência. Então, quando tem o par, o cardia está contraído, né, nós temos aí a questão do polo norte, do par biomagnético, tem edema, e lá em cima, no temporal direito, tem a acidez. Pronto, está disfuncional o circuito neural do nojo nessa resposta. E é aí, né, que entra também a questão das intolerâncias, das alergias, dessa relação com o sistema imunológico. Nós temos uma ativação das células de defesa contra esse invasor, que pode ser uma emoção, pode ser o açúcar, isso quando está tudo normal. Quando tem o par, não está normal. Desce o açúcar, desce o sal, desce a droga, desce o medicamento, desce o relacionamento tóxico, desce o chefe tóxico. E chega uma hora que o sistema imunológico disfunciona, e aí nós podemos ter já, né, DARS, prions, e aí começa a sequela. A sequela é o diabetes, a obesidade, o Alzheimer, o Parkinson, enfim, as doenças neurodegenerativas, metabólicas e autoimunes, incluindo o câncer. Então, esse circuito, ele pode ficar cronicamente ativado e mesmo na ausência de ameaça real. Então, vem a mente, vem os gatilhos inconscientes, que a gente tem que tratar com o DEM, vem o sistema de autoimagem negativo, vem a dificuldade de prever o seu valor, de ler o seu real valor, vem o ego, né, o comportamento tóxico, vem o vício, e aí, puxa vida, ele fica ativo mesmo sem esses gatilhos, e aí a pessoa entra em falência da vida física e energética, mental, e vem a doença. Então, que tipo? Compulsão alimentar é uma delas, né, que são as repercussões clínicas desse circuito neural hiperativado, com a diminuição, a disfunção imunitária, que pode estar relacionado com DARS, com prions, a incapacidade de rejeitar alimentos prejudiciais, mesmo quando o corpo sinaliza que não é bom, alergias e intolerâncias, né? Então, o sistema imunológico está hiperativo, rejeitando substâncias inofensivas. Então, a alergia ao glúten, alergia ao leite, não que sejam inofensivas 100%, né? A gente deveria evitar com certeza, mas a gente não devia ter essa reação imunológica exacerbada, a ponto de muitas vezes ter que parar no hospital, no caso de uma intolerância. Vícios e dependências, lembrando, né, que desde vício em ver notícia ruim, vício em ficar em um ambiente não agradável, vício em ficar tenso, contraído, né, e jogar comida para dentro também, açúcar, sal, enfim, né, então a doença do nojo
não é sentir repulsa, mas perder a capacidade de rejeitar aquilo que nos destrói. Que frase também, né? Que coisa incrível que é isso. Isso é uma frase lá do NPN. Essa é a definição, está dentro, né, da definição do nojo que a gente vai, depois de martelar o circuito neural, a gente vai dar aquele conceito na correção linguística para o paciente. E aí, quando ele vai colocar o açúcar para dentro, ele vai lembrar, nossa, e o tamanho da minha dificuldade em rejeitar aquilo que me destrói? Qual é o tamanho do meu valor em aceitar me alimentar disso ou rejeitar isso? Então, ele vai fazer os acordos com ele próprio, ele vai conseguir cumprir, porque ele vai se autoconhecer. Claro, tem que trabalhar com o DEM, claro, tem que tirar esse par biomagnético se ele estiver ativo, tudo isso em conjunto. A cura, ele é um caminho. E deixa eu ver se aqui a gente vai entrar agora. Então, isso é o que eu tinha para trazer para vocês em relação ao nojo. Aí a gente vai entrar na deficiência ali, né? Ou na deficiência, não, perdão. É na deficiência, sim. Na deficiência de CD3, CD4 e CD8, a relação desse par biomagnético como par especial para melhorar a atividade imunitária, para melhorar, tipo assim, vamos reconhecer o que eu devo repulsar. Então, vamos entrar num outro conteúdo, que é o último conteúdo, mas deixa eu ver se vocês têm dúvidas, o que vocês estão conversando aqui comigo, se eu me fiz clara, porque não é fácil, né, trazer conceito lá do NPN, do DEM, do biomagnetismo, juntar tudo isso, e eu comecei a estudar essas coisas quando eu comecei a escrever o livro Biomagnetismo Emocional. E no biomagnetismo emocional, o que eu trouxe? Eu trouxe essa ligação dos sistemas neuro, psico, imunoendócrino com os pares biomagnéticos emocionais. Então, uma grande quantidade de pares já estão descritos na literatura, então eu só fui fazer essa leitura porque isso não existia, só falava assim, abandono tal par, rejeição tal par, tristeza tal par, compulsão tal par. E aí tinha os sentimentos também. Intolerância tal par, medo de falar a verdade tal par, dúvida em relação a si próprio tal par, dúvida em relação aos outros tal par. Ok, mas o que quer dizer esse par? Então eu fui fazer todo o estudo, como eu fiz aqui com o par cardíaco temporal direito, para poder colocar sinais e sintomas, para que a gente pudesse rastrear e identificar a causa emocional e tratar com ímãs. Então, foi ali que eu consegui conectar essas informações, juntar, né, a epigenética, o NPN, o desbloqueio emocional, magnético e o biomagnetismo emocional, e o biomagnetismo medicinal. Juntei todos esses conhecimentos dentro do biomagnetismo emocional. Então, é isso que eu trouxe nesse livro. Sintomas, pares emocionais. Então, o que nós vamos fazer quando nós saímos dessa questão de reservatório para este par biomagnético cardíaco temporal direito? Então, nós vamos trabalhar com ele como par especial. E para que ele serve? Então, ele serve para estimular a produção de anticorpos, CD3, CD4 e CD8. Então, principalmente os vírus, o HIV é especialista em eliminar esses linfócitos T, CD3 e CD4 e CD8, perdão. E o que são essas células, então? Linfócito CD3, linfócito CD4, linfócito CD8. Ou então, a gente fala TCD3, TCD4, TCD8. Ou, às vezes, vocês vão encontrar assim, linfócito TCD3, linfócito TCD4, linfócito TCD8. Então, no princípio, né, a gente tinha só lá, o Dr. Góes escreveu só isso. Cardíaco temporal direito, pode ser reservatório de prions ou de DARS. Ou pode ser par especial para a produção de CD3, CD4, CD8. Era só assim que a gente tinha, né? Hoje que a gente foi estudar o que é, para que é, como é, desenvolveu, né, um pouquinho ali a linguagem resumida do Dr. Góes. Então, essas células são células do sistema imunológico, são as células de defesa especializadas do sistema imunológico. Elas vão aparecer, né, quando a gente está trabalhando com a imunidade adquirida, quando nós vamos criar os nossos anticorpos. Então, o CD3 é um marcador universal dos linfócitos T. Então, ele faz uma marquinha. Esse linfócito T é especialista em vírus do herpes tipo 1. Esse linfócito T é um especialista. Tem um videozinho que eu passo no curso de biomagnetismo,
que fala, né, dessa questão que nós temos um RNA que vai lá e escreve a nossa história, né, do que nós somos infectados. Quem é que faz o registro? CD3. E o CD4? Então, são os linfócitos T auxiliares. Eles que coordenam a defesa. Esses aqui é aqueles que o vírus HIV gosta de atacar. Então, nesse mesmo videozinho que eu passo no curso de bioinicial, vocês lembram, né, que ele vai lá, o vírus HIV entra nas células quais? Essas que são o general do sistema imunológico, é o que coordena a ação dos macrófagos, das células natural killer, né, que são células também de defesa. Mais básicas, vamos assim dizer, esses aqui são especialistas. Então, é ali que o vírus HIV ataca. Esse é o problema do HIV, na verdade, né? E a gente vê que os pacientes que apresentam o par timo reto, geralmente apresentam também o par cardíaco temporal direita ou apêndice com testículo. Se for cardíaco temporal direita, junto com o timo reto, a tendência desse paciente é ter disfunções digestivas. É aquele paciente que tem disfunção na microbiota, que é mais vulnerável, mesmo que ele faça o tratamento, o coquetel, ou não, né? No nosso caso, a gente acha o par, acha não, né? Identifica o par timo reto em, nossa, 7 de 10 rastreios. Então, tem ali a informação subclínica, não aparece positivo lá no exame para HIV, mas está aqui no corpo em quantidade tão pequena que simplesmente está fazendo essa disfunção imunitária nesses pacientes timo reto, cardia temporal direita. O problema da pessoa é aquele recorrente no estômago, o refluxo, diarreia, constipação intestinal, problema no fígado, no baço, no pâncreas, mais metabólico relacionado com o sistema neurodigestivo. E quando aparece timo reto, apêndice com testículo, então entraria os problemas mais urinários, entra os problemas de infecção recorrente, até com amígdala eu vejo nos meus rastreios, mas também baixa produção baixa produção de espermatozoides, na mulher infecção urinária, vaginite, fissuras anais, até hemorroida, se aparecer junto o par supraespinhoso. Então, essa já é a quadrilha desenvolvida, já tem pares ativados que trabalham em conjunto e já tem sinais e sintomas. É como, né, um conjunto de pessoas trabalhando numa empresa para produzir um sapato. Aqui nós temos um conjunto de pares para produzir um sintoma, uma doença. Então, isso a gente vê nos nossos rastreios. Vejam que coisa interessante, né? Quando eu sonhei com o aplicativo de rastreio WebBio, o meu sonho era que a gente tivesse um banco de dados gigantescos de rastreios para que a gente pudesse identificar esses padrões. Então, entender o par timo reto associado a supraespinhoso, entender o cardíaco temporal direito associado ao HIV, entender essa questão. Esse era meu sonho. Claro que o app também ajuda, e também ele ainda não tem construída a base para a gente fazer esses funis, né? Mas eu sempre falei isso desde 2019. Meu sonho é entender quanto por cento da população que apresenta o par timo reto, supraespinhoso, que tem problema cardiovascular, que tem trombose, que tem problema no sistema linfático, que tem hemorroida, que tem varizes, que tem problema de AVC, né? Então, esse era meu sonho. Vai acontecer, mas essa construção, olha que do aplicativo não foi fácil. Então, por hora, está servindo para rastreio, mas a gente ainda não consegue analisar os dados que estão no rastreio. E toda pessoa terapeuta e paciente que vão trabalhar com o app lá, né, quando a gente entra no aplicativo, está escrito isso, né, que a gente um dia vai utilizar esses dados para pesquisa, não o nome da pessoa, nada, né, os dados pessoais, mas os dados do rastreio para pesquisa. Então, essas células CD3, vocês entenderam o que eu estou falando, gente? Eu estou falando muito complicado, muito para biomagnetista que fez o curso com a gente. Quem não fez o curso com o IPM, está entendendo o que eu estou falando? Eu estou preocupada aqui, meu Deus do céu. Essa associação patogênica, tá tudo bem para vocês? Falem aí, por favor. E quando o campo magnético ele está em equilíbrio, essas células elas são produzidas em quantidade adequada e funcionam harmoniosamente para proteger o nosso corpo. Quando essas células elas estão disfuncionais, faltando ou sobrando, a gente tem ali uma hiperatividade do sistema imunológico a ponto desse marcador aqui tá lá, era para ser para um vírus e ele vai ser para um neurônio, esclerose múltipla. Era para ser para um vírus e ele vai lá para uma célula do intestino, uma doença autoimune intestinal. Então,
A disfunção está levando a isso. Então, essas células, elas são fundamentais para a resposta imune adaptativa, aquela que é aprendida com a infecção, é aquela que eu falei lá na aula do sistema imunológico inato e adquirido, que eu falei lá que é a imunidade de manada ou de boiada, é aquela que vai reconhecer e combater patógenos específicos. Se você já teve tal infecção, a segunda vez que tu tiver contato com aquele micro-organismo, não pode ter sinal e sintoma nenhum. Então, porque tem, né? Porque ficou uma disfunção, ficou um campo magnético em relação àquele patógeno, ou ficou o par cardíaco temporal direito, tá com prions ou DARS em disfunção. Então, é isso que é o importante. E o que é esse campo magnético gerado por esses ímãs? Porque par especial, gente, é magnetoterapia. Ai, meu Deus, onde é que estão meus ímãs? O que esses campos magnéticos gerados por esses ímãs, eles vão fazer, então? Eles vão dar uma energia para a célula, vão manter essa célula com um campo magnético funcional para estimular a produção dessas células de defesa do nosso sistema imunológico. Então, quando nós temos uma baixa imunidade, nós podemos utilizar esse par cardíaco temporal direito, apêndice com testículo, para ajudar o processo imunitário. Esse par também serve, cardíaco temporal direito, ele também serve quando o biomagnetista ele está fazendo um rastreio e depois de 8 dias vai fazer o rastreio de novo. Vamos dizer assim, o paciente está lá com uma disfunção gástrica. E aí aparece mediastino. Ali é Proteus mirabilis. Proteus mirabilis faz parte do nosso corpo, da nossa microbiota. Mas o que ele está fazendo aqui nesse campo magnético? Está vendo sinais e sintomas, ok? Aí você vai no próximo rastreio. Aparece fíbula, Proteus mirabilis. No próximo rastreio, mediastino. Ou seja, ele está fugindo. Os campos não se despolarizam, ele não realinha a energia do corpo. Então, esse par cardíaco temporal direito, junto no seu rastreio, ele pode ser o par especial para ajudar, então, o sistema imunológico a produzir esses linfócitos auxiliares que coordenam a defesa. Porque pode estar com falta de general. E aí o soldadinho fica perdido. Então, você não consegue tratar o par. Ou esse CD8, né, que são linfócitos T citotóxicos, que eliminam, matam as células infectadas. Lembra que eu falo para vocês, olha, a anosmia, por exemplo, do nosso amigo Amaury. Por que tem anosmia? Porque muitos vírus entraram num conjunto de células que tem a mesma função, em muitas células. E o sistema imunológico tem que matar a célula que tem o vírus dentro. E aí, nesse caso, né, é um circuito neural que tem ali. Então, muitos perdem paladar, perdem o olfato, perdem a sensibilidade, perdem alguma coisa em relação, ou ficam com tontura, né, se for em relação ao labirinto. É a sequela. A sequela do quê? De uma ação imunitária muito forte, porque muitas vezes a pessoa deixou para fazer o biomagnetismo quando já tinha centenas de células afetadas. Ou quando deixou de tomar o antibiótico, o antiviral, né? E o sistema imunológico estava disfuncional. Por quê? Porque tinha o campo magnético cardíaco temporal direito, porque tinha o circuito neural do nojo afetado. Então, cada um vai ter a sua caixinha de surpresa que a gente vai ter que descobrir. Deu certo até aqui? Tudo bem com vocês? E como que o biomagnetismo, então, vai estimular essa produção dos linfócitos? Primeiro, a aplicação dos ímãs no ponto cardíaco temporal direito, que é o par que a gente está estudando. Ele vai gerar esses ímãs um campo magnético estático na região. Vai estimular, então, o sistema eletrobiológico, eletroquímico, a ajustar o pH da célula e do meio ambiente fora da célula, que a gente chama de interstício celular. Então, vai normalizar esse pH desse tecido, corrigindo essa polaridade celular, para que se ela está ácida, que ela fique num nível normal de energia para ela cumprir a sua função. Se ela está ali num meio alcalino demais, que ela consiga, então, regularizar essa polaridade para que ela consiga cumprir a sua função. E aí, o que vai acontecer? Vai normalizar a produção dos linfócitos T naquela região, estimulando a medula óssea e o timo
para a produção equilibrada dessas células T, tanto do CD3, que é o marcador, como do CD4, como do CD8. Então, o general, né, que é o CD4, e o CD8, que é aquelas células que vão eliminar as células que estão adoecidas, seja a célula do câncer, seja a célula que foi afetada pelo vírus, pela bactéria, ou a própria bactéria, que é uma célula, né? E no fim, então, esses ímãs eles vão gerar o quê? A reorganização desse eixo neuropsicoendócrino, só que isso não acontece do dia para a noite. Por isso que nos pares especiais, a gente checa no organismo pela bioenergética quantos dias e quantos minutos tem que continuar aplicando aquele ímã em casa, porque a magnetoterapia é para estimular. Então, o que que acontece? O campo magnético, ele não adiciona nada ao corpo, apenas reorganiza o que já existe, permitindo que a inteligência natural de sobrevivência se manifeste. Olha, que coisa mais linda que é isso também. Tá ali, entre aspas, a frase. Essa é minha também, igual as outras. E é isso que o biomagnetismo vai fazer. Não tem nada mais naturopático do que isso. Eu estou fazendo doutorado de naturopatia clínica e a gente estuda os princípios naturopáticos. Então, salutogênese. Esse é o princípio naturopático do biomagnetismo medicinal. Salutogênese. Salutogênese. Trazer de volta, estimular o corpo a voltar ao seu estado natural de saúde, seu nível normal de energia, como a gente fala no biomagnetismo medicinal. É lindo, é lindo, é lindo trabalhar na salutogênese. Então, se eu aplico os ímãs todos os dias num par regular, num par de reservatório, eu estou indo contra a salutogênese. Esse é um dos princípios. Eu até fiz um artigo para a Abrabil. Se vocês querem saber mais desse princípio da naturopatia, salutogênese, não foi para o ar, não está no site ainda, na aba notícias, mas sigam a Abrabil, que é postado no Instagram, né? Os títulos dos artigos que estão no site. Vocês podem, né? Qualquer um pode entrar no site para ler o que tem lá. Lá se fala, né, da regulamentação das terapias magnéticas, se fala, né, disso que a gente acompanha, né, que é o que o sistema do Ministério da Saúde fala, o que o sistema, a Organização Mundial da Saúde dá como diretriz, enfim, né? E mais essas questões que a gente fala das terapias naturais. Muito bem. E qual que é a relação, então, desse par especial, cardíaco temporal direito, com esse eixo PNIE, que é psiconeuroimunoendócrino? Então, psico, regulando o eixo, e isso tudo, né, aplicando os ímãs, como a gente seguiu no ciclo anterior. Quando a gente pega aqui, ó, quando a gente pega essa parte é a quarta, né? Os ímãs, o reequilíbrio de pH, a produção de linfócito, a gente vem para a modulação do eixo neuropsicoimunoendócrino. Quando nós estamos aplicando continuamente esses ímãs, esses campos magnéticos nessa região, nós temos dentro do sistema psico as emoções, pensamentos e memórias sendo ajustadas, né? Então, elas ajustadas, o nosso sistema, o circuito neural, né, que é estimulado pelo hábito da reclamação, por exemplo, da negatividade, daquele evento que lembra o trauma da infância, que leva de volta ao gatilho da doença, ou como a gente chama lá no DEM avançado, de circuito das emoções primárias, da tristeza, do medo, da tristeza, do medo e da raiva. Então, nós temos aqui, porque lá, vejam só quem como é lindo isso. Lá, fala para mim, lá no circuito neural das emoções primárias, né, nós temos lá medo, tristeza e raiva. E aí, onde está o nojo? Onde está o nojo lá naquele circuito neural? Se responder certinho, ganha o livro. Primeiro que responder, hein? Olha o pirulito virtual. E, muito bem, enquanto isso, eu vou seguir aqui, ó. Sistema nervoso transmite informações para o cérebro, para os órgãos, né? Então, tanto um pensamento, um sentimento, algo que você recebe como estímulo em relação à visão, então o neuro, né? Os 5 sentidos. E também aqueles sensores que nós temos internos, lembra que eu falei que nós temos sensores de pressão, sensores de temperatura? Então, isso tudo estimula o sistema nervoso, que ele transmite informações entre o cérebro, uma glândula e um órgão. E o sistema imunológico, ele responde aos sinais do sistema nervoso. Por isso que quem tem o hábito de reclamar tem o circuito, o cérebro, né, nos neurônios, na área do lobo pré-frontal, ressecados, não é ressecados, eles diminuem de tamanho, diminuem a sua atividade, fica até menor.
e outras áreas como do hipocampo também, do lobo temporal. Então, o sistema imunológico reclama, se você vitimiza, 5 horas ele fica desligado. E aí, tá claro, tem relação com os hormônios também, né? O nosso sistema de bem-estar, a gente sabe que serotonina, ocitocina, trabalham para nos deixar com saúde e vitalidade. O sistema endócrino, né? Que são os hormônios que regulam a atividade imunológica e a atividade neural. Então, é um ciclo, neuropsicoimunoendócrino. Tudo está interligado. E esse par cardíaco temporal direita atua como um modulador desse eixo, reorganizando a comunicação entre esses sistemas através do campo magnético, através do nervo vago. Quero ver, não tem ninguém aqui ainda. Ciclo do vício, nada disso, hein? Nada disso. Nada disso mesmo que vocês responderam ainda. Ninguém ganhou o livro. Vamos lá. E olha que eu falo tanto isso no curso, vocês não estão prestando atenção numa coisa muito importante para cuidar dos pacientinhos, hein? Vem cá, o par cardíaco, lá 1 hora, 2 horas de aula, meu Deus do céu, vamos ver se falta muito. Não, tô terminando, tá? Vocês vão me aguentar mais um pouco? Vamos? A integração com os ímãs atuam quando aplicados nesses pontos. Para quê, né? Para que serve aplicar esses ímãs como par especial? A regulação do campo, faz a correção, então, do campo magnético cárdia, né, que está ali negativo, porque tem mais alcalinidade, o negativo é porque a gente vai aplicar ali o ímã negativo, ao polo norte, temporal direito, o ímã positivo, ao polo sul, estimula a normalização do pH, então, estimula essa eliminação dessas interferências bioenergéticas, que é ao acúmulo, a gente fala, o acúmulo da emoção do nojo, o acúmulo da emoção da aversão, o acúmulo da emoção, o que é? São interferências bioenergéticas vindas dessas emoções. É substância química, adrenalina, cortisol, noradrenalina, GABA, não sei o que tem aí, né? Mas está intoxicado esse campo informacional, aquele órgão não está vibrando com a sua função real, ele está com uma interferência. Também nós temos aí a correção, então nós vamos tratar com os ímãs o circuito neural do nojo, a correção dessa resposta emocional, fazendo esse reequilíbrio do circuito do nojo, a restauração da capacidade de rejeitar o prejudicial. Tá aqui, ó. Se vocês vierem aqui, quem é que tem o curso do biomagnetismo do DEM avançado, nessa resposta que eu estou pedindo, onde é que está o nojo? Tá aqui. Se vocês lerem aqui, ó. Restauração da capacidade de rejeitar o prejudicial, processamento de traumas emocionais, redução da inflamação, então diminui a citocina pró-inflamatória, que é o que matou muita gente na pandemia, né? O excesso de citocinas, o excesso de CD8, modulação da resposta imune, modular quer dizer se tem excesso, diminui a produção de CD8, se tem falta, estimula. Isso que eu acho maravilhoso de corrigir um campo magnético cardíaco temporal direito, porque nós modulamos. Se tem demais, ele diminui, se tem pouco, ele estimula ao aumentar. Faz a restauração, então, do NEM, da homeostase celular. E, por fim, né, faz a modulação da memória imunológica, porque se você trabalha com o CD3, que é o marcador, com o CD4, que é o general, ali ele está a memória imunológica. É o general que guarda essa memória, é o CD4. Então, nós vamos ter o quê? A liberação de memórias imunológicas disfuncionais, seja em relação ao nojo, seja em relação ao parzinho da varíola, de herpes, do HIV, do coronavírus, e a reorganização da resposta a antígenos. Equilíbrio entre tolerância e defesa. Ninguém acertou até agora, ninguém que escreveu aí acertou. E aqui eu estou triste, porque, meu Deus do céu, casos clínicos, né? Eu falei demais. Quando esse par aparece? Se for reservatório, após a vacinação, quando o sistema imunológico ele não atuou adequadamente, está produzindo DARS e prions, após uma infecção de antígeno patógeno, fungo, vírus, parasita e bactéria, aonde o sistema imunológico também não respondeu adequadamente, e em casos de acúmulo de toxinas ou prions, né, que são essas proteínas endógenas, né, como a gente falou na aula passada, em situações de trauma emocional relacionado à rejeição, ao circuito neural do nojo, síndromes pós-virais,
como a COVID, né, relacionado a doenças como a anosmia, como a tosse persistente, meu Deus do céu, como eu lutei com isso até entender que era esse par que precisava aplicar, cardíaco no temporal direito, junto com outros que eu vou falar para vocês. Doenças neurodegenerativas, distúrbios autoimunes, alergia, intolerância, compulsão e vícios. Então, isso é o que a gente vê na prática clínica, né? Então, o rastreio bioenergético, ele revela o que os exames convencionais não conseguem detectar: a memória energética da doença. Olha que incrível. Por que energética? Porque eles não têm como ler o que está no CD3, não tem como ler o que está no CD4. E eles sabem que aquele lá é o IgG, o IgM, a memória de uma doença recente ou passada. Mas o que tem ali? Memória de que tem ali? Não tem como saber com o exame. Então, a gente consegue detectar isso, muito lindo pela bioenergética, pelo rastreio, pela associação patogênica. E as doenças causadas, então, pelo acúmulo de DARS e prions. Leucoencefalopatias com espasticidade, né? Então, são doenças do sistema nervoso. Doenças priônicas, que tem sido falado, estudado, tem muitos artigos hoje, doenças priônicas em relação a herpes, em relação a COVID, neurodegeneração progressiva, e aí entra as doenças, né? A esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, a Parkinson, Alzheimer, doenças inflamatórias como a fibrose pulmonar, a fibrose cística, sarcoidose, inflamação crônica de baixo grau, obesidade, colesterol, ferritina, que são esses marcadores inflamatórios, insulina, cortisol, doenças autoimunes, então são síndromes antissintetases, doenças do tecido conjuntivo, né, seja tanto intestino, músculo, óssea, miopatias, né, inflamatórias, aí entra a parte muscular também, e outras condições, como câncer gástrico, hepatocelular, que é de fígado, né, doenças cardiovasculares e síndromes pós-virais. A síndrome herpética e outras síndromes que podem, síndrome de Cushing, que podem aparecer em relação a essa hiperatividade desse circuito neural em relação do nojo, e também, né, quando nós temos aí o reservatório, o campo magnético disfuncional, que foi gerado, né, por um mau funcionamento do sistema imunológico pós-vacina, pós-infecção viral, certo? Esse é o nosso trabalho, então. E o protocolo de aplicação? Então, se aparecer como par rastreado, né, identificar esse par durante o rastreio, aplicar o ímã negativo no cárdia, que é nessa parte superior, né? Lembra que eu expliquei para vocês, tem o ossinho, a boca do estômago, entre o meio dos dois. Pronto. Aqui está cárdio. E o temporal direito, né, acima da orelha aqui, aplicar o positivo. Manter pelo tempo necessário. Qual é o tempo necessário? Até que você retire do temporal direito o positivo, tirei, e aí o pezinho fica igual, então não tem mais resposta. Ou pergunte para o organismo se você usar a bioenergética. É o tempo da despolarização do par. E verificar a neutralização após a aplicação. Então, se for um par especial, aplicar sem necessidade de rastreio, posso, Adri? Posso. Pode ser através do rastreio? Pode, mas aqui no par especial eu posso sem rastreio, inclusive. Indicado para casos de baixa imunidade, útil pós-infecções virais ou vacinação, benéfico em quadros de fadiga crônica, aumento de cortisol, preocupação, ansiedade, depressão. Pode ser combinado com outros pares especiais. Então, eu até trouxe, né, o rastreio no app que eu queria mostrar para vocês, não sei se vai dar tempo, acho que vai, né? A precisão da aplicação desse par é tão importante quanto a identificação correta do par. Então, a precisão de aplicação, lugar de aplicação, checar no corpo, né? Que o corpo vai nos indicando direitinho como que a gente faz. Concluindo, então, né? O poder da modulação vibracional, que é essa memória bioenergética, que a gente não é só o sistema imunológico, né? Quando a gente fala em memória adaptativa, é uma memória bioenergética. Então, o corpo armazena as informações de experiências passadas no seu campo magnético, ou seja, elas infecções, né? E tanto que aparece no exame essa memória no IgG e IgM, né?
vacinas também, se tem anticorpos ou não, e traumas emocionais. E também hoje em dia, graças a Deus, né, a gente tem vários estudos em relação ao tal gene de tal cromossoma, quando ele está metilado, tem relação com trauma de fome, um trauma de rejeição, um trauma de abuso sexual, de suicídio, de depressão, enfim. A interação desse corpo-mente, que é tão importante, esse par cardia-temporal direito, ele demonstra como as emoções e processos biológicos estão interligados, né, conectados através dos campos magnéticos. Imagina, cardia está aqui, temporal direito, como é que conversa, né? É através do sistema nervoso e desses campos informacionais, desse campo magnético do corpo humano. E a autorregulação, né? Então, o biomagnetismo medicinal, ele não força o organismo a mudar, mas cria condições para que ele se autorregule e recupere a sua inteligência natural. Vamos dizer, quando a gente fala modular, modular é isso aqui, é dar condições para o corpo para que ele se autorregule. Isso é salutogênico. E para que o corpo recupere essa inteligência de sobrevivência. Então, ele traz a pessoa de volta para ela sobreviver bem. Deixa eu ver se alguém colocou certinho. Ninguém respondeu certinho. Tá lá, abram a apostila de vocês e vão lá nos circuitos das emoções primárias, aonde está medo, raiva. Vocês não estão fazendo bonitinho. Tem que fazer reciclagem, hein? O biomagnetismo medicinal é uma ponte entre a ciência e a consciência, entre o visível e o invisível, entre o mensurável e o perceptível. Ai, que lindo que é isso, né? Copiem e colem, porque eu estava inspirada quando escrevi essa aula, nem me lembrava dessa frase. Eita, pega, né? Perguntando. E aí, deixei as referências aqui, ó, para quem quer estudar o par cardíaco temporal direito, como ele é um par especial, ele está descrito nesse livro como par especial. Como reservatório, o Dr. Boy só escreve DARS, prions, reservatório de DARS e prions. Pronto. Mas como par especial ele descreve melhor, que é o que eu trouxe para vocês de informação nessa aula. E aqui, né, que se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre DARS, imunidade, sobre prions, aqui tem algumas referências, duas. E dentro da neurociência, do circuito neural, né, e da relação da infecção de coronavírus em relação à ativação desse circuito neural e ativação de DARS e prions, vocês vão encontrar aqui, nessas referências de neurociência. Ok, aqui tem uma explicaçãozinha num desses artigos também em relação ao cérebro, temporal direito, é bem bacana. Então, tem mais material para estudo. E aí, agora eu quero saber se vocês querem que eu mostre para vocês o protocolo completo, né, desse prions, e também os pares que a gente pode aplicar para o paciente num protocolo para modular a atividade imunitária sem precisar de rastreio. Um conjunto de pares biomagnéticos especiais que podem ser aplicados sem rastreio, eu separei para vocês, se vocês quiserem, e aí eu mostro rapidinho no aplicativo de rastreio. Então, só vou ver as perguntas de vocês aqui primeiro, né? Quem precisa criar conta, né, vai criar conta. A gente vai... vou entrar na minha, né, que eu já tenho conta. Nesse caso, eu vou entrar como terapeuta. Vou lá, sincronizando os dados. Cadê? Vou colocar teste aqui. Pronto. Aqui. Então, vamos lá. Quando a gente vai pelo aplicativo de rastreio, eu vou entrar no rastreio completo, tá? Porque se eu for ali por customizar, não vai dar certo, que eu testei hoje. Então, nós vamos lá na nossa sequência de rastreio, vou rastreio completo e vou para o próximo. Então, aqui vamos começar pelos reservatórios. Cárdia, tá aqui, ó. Cárdia com temporal direito. É o reservatório, que a gente já estudou ele ali nas aulas, tudo, né? Então, aqui, os sintomas dele. Prion, se a gente tem a bioenergética, a gente vai checar, vai fazer a adição ao rastreio, vai checar, olha lá, se for reservatório, geralmente vai dar positivo por aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai ter aquele par que o Dr. Góes cita, né, que é com testículo direito ou esquerdo, ou vagina direita ou esquerda, se for mulher, e nós vamos ter, ele é um reservatório também, né, e a gente vai ter lá a questão dos micro-organismos, ele vai ser aquele reservatório relacionado com os prions e os DARS. Então, aqui nós vamos checar qual é, o cardia com temporal direito já está impactado, né? Vamos encontrar o parzinho, deixa eu ver se timo reto está por aqui, acho que está aqui, ó. Muito bem. Timo reto, aqui, ó. Baixa produção de células de defesa, baixa imunidade, gripe, tristeza, se for, né, o patógeno está aqui, HIV.
e ele vai pedir para a gente ir checando, né? Os outros pontos também. Se tiver um herpes envolvido no assunto, vai aparecer aqui. Se tiver a varíola envolvida no assunto, vai aparecer aqui. Então, é onde a gente vai fazer a checagem. E aí, nós vamos ter o par saindo dos reservatórios, porque a apêndice estaria aqui também. Deixa eu ver onde é que ele estaria aqui. Se não tivesse aparecido cárdia com temporal direita, poderia ter aparecido direto o apêndice. Ctrl F. Vamos lá, vago, apêndice. Apêndice. Como reservatório, ele vai aparecer aqui. Ó, apêndice contínuo, ele aparece DARS da vacina da varíola. Então, aqui que tem a questão imunitária, como par especial ele vai melhorar a imunidade, e ele é um reservatório de herpes, de patógenos transmitidos que tem vacinação, né, transmitidos por vacinas, onde a gente vai ter os prions, os DARS afetados ali, e ele vai te pedir para checar de novo. Então, o app ele vai te levar para você encontrar. E aí, outro, eu deixei ele marcadinho já, né? Então, vamos sair do rastreio, dos reservatórios, vamos para o rastreio. Então, eu deixei separado aqui para vocês, para esse protocolo da Vilma, ó. Timo reto, timo. Aí a gente vai checar por bioenergética, geralmente vai dar direito com esquerdo, né? É um par especial de disfunção imunitária, então aqui tem os sintomas. Eu posso checar por bioenergética quais sintomas, faço a adição lá no rastreio. O outro par é o outro apêndice, que já está marcadinho lá, apêndice contínuo, então vou ter que, deixa eu ver, suprapúbico, apêndice contínuo. Então, apendicite, baixas defesas, disfunção de apêndice. O outro parzinho é externo, com suprarrenal. Então, vamos lá. Externo, com suprarrenal. Direito, esquerdo, central. Vou pedir para colocar o central aqui também. Geralmente, aqui vai aparecer com suprarrenal central. E aqui tem os sintomas relacionados à baixa imunidade, anemia, baixa produção de glóbulos brancos, né? Então, nós temos aí a disfunção imunitária. E aí tem o par que está aqui pertinho, ó, que é externo-cleidomastoide. Então, tá anotando aí, menina Vilma? Depois eu vou colocar esse PDF para vocês lá. Hipertensão, sudorese, agitação, disfunção simpática, preguiça dos órgãos autônomos. Então, é um par que vai modular a ação do sistema nervoso simpático e parasimpático. E aí tem o par que está aqui pertinho, 15 suprarrenal, dorsal, não, mais para cima um pouquinho, suprarrenal. Vamos escrever aqui então, né? Suprarrenal, supra não, né? Suprarrenal, supraespinhoso, não, suprarrenal tá aqui, suprarrenal com suprarrenal, geralmente, né? Direito com esquerdo. E aí, cansaço, vitiligo, asma, tá vendo que já aparece os pares que as sequelas do problema. No caso do Amaury, eu incluiria o par orelha-orelha, né? Mas estou falando genérico aqui, então não vou deixar orelha-orelha no protocolo de hoje, mas a Vilma pode incluir orelha-orelha, bulbo raquidiano com lombar 3 e 4. Tá aqui o parzinho, pronto. Então, aqui a gente tem esse parzinho importante para o Amaury também, para todos, né? Vamos lá, taquicardia, palpitação, disfunção, bradicardia, tremor, tudo isso aqui pode ser sequela de Darcy prions. Por isso que eu escolhi esses pares. Então, aqui eu fiz um protocolo geral de todos esses pontinhos. Então, no caso do EpiBio, eu poderia colocar o corpo caloso também, acho que eu até vou colocar aqui, ó. Corpo caloso anterior e posterior. Ah, não, esse é aqui. Deixa eu ver se ele é reservatório. Aqui não, então esse não. Esse não. Corpo do pâncreas, mais um aqui. Esse é reservatório. Também não. Passa para o próximo. Anterior, tá aqui. Esse que é para drogadição, que é onde tem o vício de comer, vício do açúcar, vai tratar um pouquinho o circuito neural do nojo. E
Poderia incluir fígado, poderia incluir, no caso do orelha, poderia incluir também rim, mas deixei esses parzinhos aqui. Então, vamos lá, que a gente finaliza, eu deixo o PDF pronto, coloco ali no grupo para vocês, só quero mostrar para vocês como que ele vai aparecer aqui para a gente, né? Então, ele vai dar o relatório, abre o parzinho, né? Aqui, se eu quiser mudar alguma coisa, checar alguma coisa, eu posso fazer antes de gerar o relatório, né? De todos os pares, ver se eu fiz tudo certinho, né? Tudo certinho, ok. Então, finalizo a terapia. Finalizei a terapia, eu vou lá, esse é o teste, né? Eu vou sincronizar, eu posso excluir, salvar o backup ali, mas eu vou sincronizar para que ela possa, então, gerar, né? Ele vai fazer um processo interno e ele vai gerar um relatório. Dentro desse relatório, eu venho aqui em terapias realizadas e ela está aqui já na fila de processamento, então ela ainda não gerou o relatório, tem que esperar um pouquinho mais. Geralmente é 1, 2, 3 minutinhos, eu gosto de vir aqui e forçar um... Pronto, gerou o relatório, abro, ver o diagnóstico e vai aparecer aqui todos os pares. Vai gerar um PDF com as imagens, todas essas imagens, para o pacientinho, para você mandar para o pacientinho, para ele aplicar os ímãs em casa. Então, ou para você aplicar esses ímãs no consultório. Então, aqui gera tanto um diagnóstico para o terapeuta, porque tem anamnese aqui, a diagnose para o paciente, onde tem a explicação do que é o biomagnetismo medicinal, o que você fez no corpo dele. Você vem em imprimir, e ele vai gerar o PDF. Aí você guarda, manda pelo WhatsApp ou dá o link para o paciente entrar e o paciente mesmo olhar dentro do aplicativo, aqui, ó, o rastreio dele, os pares que ele precisa, ou para você ter impresso, né, ali no teu consultório e aplicar no seu paciente esse protocolo. Então, eu criei esse protocolo para vocês, para complementar esta aula. Pronto, agora sim eu terminei. Desculpe todo esse tempo, né, que eu fiquei com vocês. Queria que fosse mais curto, mas eu sou danadinha, né? Falo demais. Então, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês.